A jurubeba, ela tem o nome científico Solanum paniculatum. A jurubeba, no nome popular, ela recebe outros nomes também, como por exemplo, jurubeba verdadeira, jubeba, não jurubeba, jubeba, juripeba, juína, jurupebinha, entre muitos outros. Os frutos da jurubeba, eles possuem uma ação antioxidante muito interessante. O que isso significa? Significa que elas têm uma ação de combater os radicais livres. Foi feito um estudo com as folhas da jurubeba e esse estudo, vocês podem até encontrar ele no Google Acadêmico, se vocês quiserem procurar. Ele comprovou que as folhas da jurubeba inibiu o vírus da herpes. Então, nos casos de pessoas que sofrem com herpes, a jurubeba, as folhas da jurubeba podem ter uma ação muito interessante. Voltando só um pouquinho aqui quanto aos frutos. Quando a gente fala de plantas, de ações antioxidantes, o que a gente tem que ter em mente? Que uma planta antioxidante que combate o excesso de radicais livres no nosso organismo. Os radicais livres são aquelas substâncias que podem contribuir para gerar um monte de doenças no nosso corpo. Gerar o envelhecimento precoce, né? Muitas pessoas têm 40 anos e parece que estão com 80, né? Estão se arrastando com a pele de uma pessoa já muito mais idosa do que ela realmente é. Isso pode ser por conta do excesso de radicais livres, que é produzido também pela quantidade de estresse da pessoa. Então, os frutos da jurubeba a gente poderia chamar que vai ajudar no processo de combater, de certa forma, o envelhecimento precoce. E aí vem as pessoas já para incomodar, né? Aí falam, nossa, Matheus, tu tá falando então que eu não vou ficar velho usando a jurubeba? Não, não estou falando isso. Eu estou falando que se você utiliza os frutos da jurubeba, você tendo uma alimentação saudável, um estilo de vida, meditando, praticando as limpezas, o equilíbrio energético e vibracional, junto com os teus hábitos de vida, com prática de exercícios e uma qualidade de vida realmente mais tranquila, você vai reduzir aquele envelhecimento acelerado que talvez você teria se tivesse uma alimentação completamente desregulada, um estresse muito alto e não consumisse um produto antioxidante. Nós temos muitas plantas que são antioxidantes, tá? A jurubeba é uma delas que vai contribuir também. Então, agora voltando no uso das folhas da jurubeba, nesse caso de herpes que eu falei, teve um outro estudo que foi feito por Kaziyama em 2012, onde eles pegaram o herpes vírus e testaram o uso das folhas no herpes vírus de origem suína, em porcos. O extrato das folhas da jurubeba apresentou uma inibição de 98% do herpes vírus. Ou seja, um resultado simplesmente maravilhoso da ação antiviral da jurubeba no caso da herpes. As folhas da jurubeba. Detalhe, as folhas da jurubeba ainda possuem uma ação antimicrobiana e anti-inflamatória quando usada de forma externa. Uma coisa muito importante. Se você tem aquelas feridas abertas de difícil cicatrização, você prepara um chá com as folhas da jurubeba bem forte. Vamos colocar assim, você faz uma xícara de chá por infusão, usando pelo menos umas 4 colheres de sopa da jurubeba das folhas secas, ou umas 5, 6 das folhas frescas picadas, para uma caneca de chá, na verdade. E quando ela esfriar, você vai fazer compressas ou com algodão, você vai pingando na região das feridas, da pele. Isso vai ajudar muito na cicatrização e fazer uma desinfecção daquela região. Então, isso é muito interessante, tá? Outra coisa bem legal também. Como as folhas da jurubeba possuem uma ação anti-inflamatória, se você sofre, por exemplo, com artrite ou com inflamações nos ombros, inflamações nas articulações, nos cotovelos, você prepara uma compressa, um chá bem forte também da jurubeba, e você pega uma toalha e você vai aplicando essas toalhas na região da sua inflamação. Ou você pode ainda fazer um emplastro ou o uso de alguma argila juntamente com as folhas da jurubeba maceradas. Você pode também fazer um gel de folhas de jurubeba, assim como você pode fazer uma pomada usando óleo de coco ou então cera de abelha. Lá dentro do alinhamento com ervas, eu ensino para os alunos a fazerem
uma pomada de cera de abelha, de óleo de coco, um gel medicinal também, feito à base de tinturas. Então você faz a tintura com as folhas da jurubeba e depois você faz o gel, você faz a pomada para aplicar topicamente no local da inflamação. Ela vai ajudar muito, até mesmo na redução do inchaço naquele local, né? Se a pessoa tem um edema, por exemplo. Gente, no caso de úlceras, eu preciso falar uma coisa para vocês. As folhas da jurubeba, ela pode contribuir muito na mucosa, na proteção da mucosa gástrica. Ou seja, você utiliza as folhas da jurubeba na forma de um chá, por exemplo, por infusão, ela vai aumentar a proteção da mucosa do teu estômago, das paredes do teu estômago, contribuindo muito nos casos de pessoas que sofrem com as úlceras estomacais. Ainda o extrato da raiz da jurubeba é eficaz contra as lesões gástricas. Ou seja, você tem as folhas da jurubeba para proteger a mucosa do teu estômago e a raiz da jurubeba para prevenir as lesões gástricas também. Principalmente a raiz da jurubeba, ela previne as lesões gástricas causadas por um estresse, por uma sobrecarga emocional e mental. As emoções, os pensamentos, os sentimentos acelerados geram desequilíbrio do plexo solar e, como consequência, isso gera problemas estomacais. Então, a raiz da jurubeba vai atuar justamente nesse caso para prevenir as lesões do estômago que foram causadas por um estresse, uma sobrecarga emocional, uma sobrecarga mental que a pessoa vem enfrentando há algum tempo. Agora, eu preciso falar para vocês o seguinte: a jurubeba é uma planta que possui uma certa toxicidade. Eu sei que muitos de vocês gostariam de usar ela à torta direita, tá tudo bem, mas não é assim. Se você usar em altas quantidades durante muito tempo, você pode ter problemas, porque ela não é tão segura assim quanto outras plantas. Ela tem uma certa toxicidade. Agora, se você seguir esses padrões que eu vou falar, você não vai ter problemas. A literatura, ela nos sugere que utilizemos a jurubeba por um período de aproximadamente 30 a 60 dias consecutivos. Eu gosto de ficar na média de 45 dias, utilizando sempre aquela dosagem padrão. Se você utilizar, por exemplo, as folhas da jurubeba, você vai fazer o chá das folhas usando uma colher de sobremesa das folhas secas ou uma colher de sopa das folhas frescas para cada xícara de chá 3 a 4 vezes ao dia, tranquilamente. Agora, se você usar 3 colheres de sopa da planta fresca e tomar 3 vezes ao dia, pode ser que você tenha problemas. Você tem que ter consciência disso. Eu geralmente não passo de 45 dias usando ela. Se você vai fazer uma tintura, por exemplo, você vai utilizar 30 gotas 3 vezes ao dia, chegando às vezes a 35 gotas 3 vezes ao dia durante 45 dias e suspende. Mateus, mas como é que eu vou suspender? Eu vou parar o tratamento? O que você vai fazer? Imagina que você é uma pessoa que você sofre com o diabetes da vida. Aí você vai usar a jurubeba para o diabetes. Você vai usar, por exemplo, a jurubeba 3 vezes ao dia na forma de tintura. O que você pode fazer dentro desse processo? Depois dos 45, você troca de planta. Você usa uma pata de vaca, você usa um jambolão, você vai trocar por alguma planta, um melão de São Caetano, o fruto do melão de São Caetano, que é uma planta segura, e você vai usar o melão de São Caetano durante 3, 4 meses, e depois você quer trocar, você substitui pela jurubeba, e assim sucessivamente. Você vai jogando. Agora, você tem que ter o conhecimento de qual planta você vai usar para cada situação. É preciso ter essa consciência. Outra coisa importante que eu quase me esqueci: não é recomendado, não é indicado e você não deve utilizar a jurubeba durante a gestação ou durante a fase de amamentação. Então você, mamãe que está grávida, você, mamãe que está amamentando o seu bebezinho, você não pode usar a jurubeba. Entendido? A receita da conserva da jurubeba, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu não me lembro toda ela de cabeça, mas eu vou comentar como que é mais ou menos pra vocês. Tem várias pessoas que fazem de formas diferentes. Você vai pegar os frutos só da jurubeba, você vai lavar ele bem numa bacia, tá? Deixa ele de molho uns 10 minutos, tira a água, depois lava de novo, né? Todos aqueles frutos bem lavado. E aí depois você vai botar pra ferver numa panela. Quando levantou fervura, aquela água com os frutos da jurubeba já dentro,
você vai deixar fervendo por aproximadamente uns 5, 6 minutinhos. Aí você vai desligar o fogo, vai deixar esfriar uns minutos e vai tirar somente o fruto da jurubeba e colocar em frascos de vidro. Agora, tem duas coisas. Algumas pessoas fazem da seguinte forma: colocam a jurubeba dentro de um vidro e aí completam esse vidro com vinagre. Pode ser um vinagre fermentação natural, principalmente. Vinagre branco, outras fazem com vinagre de maçã. Completam ele todo com vinagre. Aí dentro desse vinagre você pode botar um pouquinho de sal, um açafrão da terra, né? Um sal de qualidade, né? Não gosto muito de sal de cozinha para esses preparos. Você coloca um açafrão da terra, você coloca um alho, você coloca uma pimenta, não a pimenta de mercado, não um açafrão da terra de mercado, um açafrão da terra de verdade, uma pimenta de verdade, uma preta, uma pimenta branca, e você pode botar uns 2 dentes de alho dentro ainda junto também. Agora, tem algumas pessoas que não gostam de completar com vinagre, porque elas dizem que fica muito amargo, muito... Como é que... Não é amargo a palavra. Muito vinagrado, como a gente chama, né? O que você pode fazer? Algumas pessoas fazem assim. Dessa forma, eu não sei porque eu nunca fiz. Vocês dizem se está certo ou não. Se vocês fizerem, depois me contem o resultado. O que você faz? Você coloca a mesma água que você usou para cozinhar a jurubeba, você completa a metade do vidro com a água e a outra metade com vinagre. Aí você pode colocar também umas 2, 3 colheres de azeite de oliva, tá? Não precisa tirar as sementes, não. Ela vai cozinhar em decocção até ela ficar molinha por dentro. Essa é uma forma de você fazer uma conserva com os frutos da jurubeba. Gente, lembrem do que eu disse. É preciso usar a jurubeba com cautela, com respeito, com ciência, porque em altas doses ela pode ser tóxica.